Vamos lá então? Tá sendo bom essa série de Neemias? Quem estava aqui nas duas pregações, uma do Júnior e uma minha, sobre a série de Neemias? Amém. Para quem não estava em nenhuma delas, nós iniciamos na semana retrasada uma série chamada Nenhuma, bloco sobre bloco por bloco. Desculpa, irmãos, é dicção. Deus tem feito muito pela nossa família. Estamos meditando na vida desse grande homem de Deus e sobre o trabalho de reconstrução de uma cidade, da qual essa cidade pode ser uma comunidade, pode ser a sua família ou pode ser você. Amém? Hoje nós vamos ler Neemias no capítulo 3. Tem algumas coisas para compartilhar com os irmãos e confesso que talvez eu sinta quase que um devocional aqui. Então, vamos ter uma conversa, a gente vai dialogando um pouco sobre esse texto. São muitos versículos, eu não vou conseguir falar sobre todos. Entretanto, Deus ressaltou alguns que eu gostaria muito de compartilhar com vocês e espero que edifique o coração dos irmãos. Amém? Neemias, no capítulo 3. A palavra diz: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Ananael. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe, reconstruída pelos filhos de Asená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos dos trechos seguintes. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesabel, fez os reparos, e ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A porta Gessanã foi consertada por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias, de Gibeon, e Jadom, de Meronote, homens de Gibeon e de Mispa, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ouvires, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, que era um perfumista, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro do largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaias, filho de Arumaf, fez os reparos em frente à sua casa. E Atus, filho de Asbeneias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, Assub, filho de Paate, Moabe, repararam os trechos e a torre dos fornos. Vamos lá para o verso 15. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispa. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos no muro do tanque de Siloé, junto ao jardim dos reis, até os degraus que descem à cidade de Davi. No verso 21, em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou os trechos desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. E lá no último verso 28, acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua própria casa. Amém? Pai, nós te agradecemos pelo seu amor e pela sua presença, Jesus. Pedimos para que o seu Espírito invada a nossa igreja, que o Senhor inspire as nossas palavras, a nossa mente, que o Senhor faça florescer dentro do nosso coração palavras de vida, palavras de restauração, palavras de reconstrução, que o seu Espírito trabalhe em nós e que
nós possamos ser algo mais parecido com Jesus no final disso. Em nome de Jesus, amém. Esse texto, ele é muito rico, ele tem muitas coisas que eu gostaria de abordar, entretanto eu separei em algumas mais específicas e gostaria que os irmãos tivessem um tanto de paciência, mas que a gente fosse conversando junto. A primeira delas é que na semana passada nós falamos um pouco sobre o voluntariado, o sacerdócio de Neemias e como Deus o chamou para reconstruir uma cidade. Quanto tempo demoraria, quanto tempo ele levaria, e Neemias estabelece um prazo, assume as responsabilidades e enfrenta a necessidade de reconstrução. Nós também conversamos um pouco sobre como Neemias ele invade uma cidade de noite para fazer cálculo, invade uma cidade de noite para fazer observação, e o quanto que Deus tem nos chamado para observar com fé as nossas realidades, a fim de que esse discernimento nos ajude a reconhecer o que de fato precisa ser reconstruído. Esse capítulo 3, ele começa basicamente com a proposta inicial da reconstrução. Aqui, de fato, neste capítulo, nós temos o início de todo o trabalho. E o primeiro versículo, ele já deixa muito bem explícito o que eles quiseram reconstruir. O sumo sacerdote, Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Isso é extremamente crucial, extremamente importante, porque aquilo que a Bíblia dá ênfase e ela relata, talvez exija de nós uma compreensão mais detalhada, mais específica, e é muito interessante que o primeiro versículo e a primeira porta, o primeiro ato de reconstrução de toda a cidade, não começa por fundamentos externos, não começa por fundações de água ou esgoto, não começa por edifícios fortes, estruturados, não começa por redes de hospitais. O primeiro trabalho é com a rede da ovelha. O primeiro trabalho, a primeira força, a primeira reconstrução, a primeira energia é para reestruturar a porta da ovelha de toda a cidade. A reconstrução da ovelha, ou a reconstrução da porta da ovelha, talvez para nós que não estamos vivendo dentro desse contexto narrado em Neemias, possa direcionar o nosso coração a uma compreensão de que existe uma ovelha dentro de nós que precisa ser reconstruída. Existe dentro da nossa espiritualidade uma ovelha que precisa ser restaurada. Existe dentro da nossa fé cristã a necessidade de reconstruir não a teologia, não o culto de domingo ou o encontro de terça-feira, e muito menos talvez a escola, a faculdade que você realiza, mas talvez o que precisa ser reconstruído logo de início é a natureza da ovelha que existe dentro de você. Em tempos de destruição, de escândalos, de abalos, a primeira natureza que cai de toda a cidade é a natureza da ovelha. Nós começamos a criar um pouco de resistência com a ideia do que é ser ovelha. Dentro desse cenário, dentro dessa cidade, quando você diz ovelha, o que você se refere? A quem eu preciso ser e como preciso me comportar, quem eu sou? Porque em tempos de escândalo, se eu for ovelha demais, eu posso morrer. Em tempos de caos, se eu for ovelha demais, em algum momento me abandonam. Em momentos de abalo, se eu for ovelha demais, uma hora eu fico sozinho. E nós não percebemos que conforme esses abalos, eles iniciam e eles tomam dimensão dentro dos lugares onde nós vivemos. E eu posso falar isso dentro da igreja, também posso falar dentro da sua casa, talvez. A primeira natureza que se apaga, a primeira característica que vai embora, é que você quer deixar de ser ovelha. Você cria uma repulsa do que é ser ovelha. Porque ovelha é desprotegida demais e você precisa se proteger a partir de agora.
Ovelha segue. Ele não cria os seus próprios caminhos, os seus próprios traços, as suas próprias linhas de entendimento. A ovelha, ela é o animal mais dependente e necessitada de alguém. O que Satanás ele mais deseja fazer com a igreja brasileira é que você não precise de mais ninguém e que você seja autossuficiente. Entretanto, a autossuficiência sem Deus é rebeldia. O nosso coração ele não foi feito para ser independente de Deus. E Deus ele é tão detalhista que enquanto Jesus ele está na terra, existe um momento em que ele conversa com os seus discípulos e fala: roguem ao Pai para que ele envie trabalhadores, que naquele cenário significa pastores. E é interessante que a reconstrução da ovelha, ela também se inicia a partir de uma grande comissão pastoral. Não sei se você já ouviu o Descende dos Pastores. Aparece depois de todo o caos. Esses pastores que são comissionados, que são chamados pelo nome e que também são rogados, são respostas de Deus e dádiva de Deus para um tempo pós-turbulência. Mas vamos entrar no que é a natureza da ovelha? Abra lá comigo em João no capítulo 10. A gente vai passear um pouco nas escrituras, amém? João capítulo 10, verso 1. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Repita comigo: as ovelhas ouvem a sua voz. Sublinhe isso na sua Bíblia. A primeira característica de uma ovelha não é se você dizima, se você frequenta o culto, é se você ouve. A primeira característica da ovelha não é se você abraça ou não abraça a rotina da comunidade, se você gosta ou não gosta do cronograma. A primeira característica, o primeiro sinal da natureza da ovelha é: ela ouve Deus. Ela discerne, e quando Deus fala, é uma voz reconhecível. Quando Deus fala, é uma voz distante da qual você precisa fazer força. Sabe quando você está com o telefone e aí você recebe uma ligação estranha, inesperada, e você ouve e você fala: meu Deus, quem que está falando comigo? Se ele não se apresenta, eu não sei quem é. Será que Deus é como essa ligação inoportuna? Ou será que quando Ele liga, você reconhece a voz? Será que quando Ele fala, você não tem confusão? É claro, é transparente, é evidente. A natureza da ovelha é que ela ouve, ela tem audição. E é interessante que talvez um dos sinais do fim dos tempos é que pessoas elas terão os seus ouvidos tampados e como coceira vão resistir voz de Jesus. A natureza da ovelha é: ou ela está com os ouvidos abertos ou ela está com os ouvidos coçando. Ou ela ouve a palavra e reconhece a natureza de quem a chama, ou ela resiste à palavra e desconfia do caráter, da índole, da intenção do pastor. O pastor chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas fala comigo, seguem. Estas o seguem. Sublinha isso na sua Bíblia. Segunda característica da natureza da ovelha é, além de ouvir, a direção dela é dependente. Ela não anda para onde ela quer, ela não faz o que ela quer, ela tem direção. E ela só segue a voz do pastor. Estão aqui? Essa ovelha,
ela tem como natureza a capacidade de seguir o caminho cruciforme. Ela segue Jesus. Não sei se você já ouviu aquela música que eu já cantei uma vez aqui na igreja, maravilhosa. Quem sabe? Estou seguindo nesse caminho, eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Onipotente, atrás do mundo, Jesus à frente. Eu amo essa música, que canção maravilhosa. Dá uma glória a Deus pelo R.R. Soares que fez essa tradução pertinente, maravilhosa. E descobri recentemente que ela não é brasileira, hein, irmãos? Que loucura. Tradução, é a vida. Mas ela carrega verdades maravilhosas. E uma delas é que a natureza, a condição, a experiência da ovelha, ela não é condicionada a outras coisas a não ser por quem está na sua frente e por quem a chama. E é interessante porque a comunidade, depois que ela passa por abalos, ela perde o seu ponto de referência e ela também perde a voz que a chama. E é nesse momento que as confusões internas, existenciais, espirituais começam a aparecer, a ponto de que nós não sabemos mais se somos ovelhas, porque se somos ovelhas, cadê o homem que estava falando com a gente? Cadê a voz que conduzia a nossa vida até esse lugar de descanso? Que é o que a palavra fala, né? Levarei e conduzirei vocês a pastos verdejantes. Cadê os pastos verdejantes? Se ele é o homem que segue, por que talvez o primeiro cenário que ele me leva é o vale da sombra da morte? E aí você começa a desconfiar da voz, do caráter, da índole, da natureza, da santidade desse Deus que é seu pastor. E vou te falar uma coisa, você não está ferido com os seus irmãos, você está ferido com o pastor que foi embora. Caim, ele mata Abel porque ele não pode matar Deus, e a grande realidade é que os nossos corações não estão feridos com ninguém a não ser com Deus que permitiu que as coisas acontecessem. Cadê o pastor que tinha o cajado que protegeria contra o lobo? Cadê o pastor que protegeria contra o urso? Cadê esse homem que me retirou da minha família, me trouxe para um rebanho que eu nem sei de onde essas pessoas vieram? Cadê esse homem? A grande realidade é que a natureza ela passa agora por um processo de frustração. Confiei em um Deus que me trouxe para o lugar que eu não queria ir, com pessoas que eu não queria companhia, com um fim que eu não queria. E agora preciso que esse mesmo pastor me reconstrua. Ele causou a ferida e ele sarará. Glória a Deus, igreja. A verdade é que o pastor ele não foi embora. O pastor ele continua presente e ele é o bom pastor da sua igreja. Amém? Salmos 23 ainda existe, irmão. Você pode, abra sua Bíblia em Salmos 23. Porque além da natureza da ovelha que ouve e fala, o pastor também tem a sua natureza. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. De nada, fala comigo, de nada. Aponta para o seu coração e fala, de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E mesmo quando, fala comigo, mesmo quando, isso é condicionante. Não é que se ando pelo pasto verdejante, não andarei pelo vale da sombra da morte. É mesmo quando ando no vale da sombra da morte, por um vale de trevas e morte, não terei perigo algum, porque tu estás comigo. Talvez esse seja o mistério desse Deus presente, o Deus que não vai embora. Eu queria restaurar a sua fé dizendo, o bom pastor não saiu do aprisco.
Fala para a pessoa que está ao seu lado, o bom pastor não saiu do aprisco. Lá em João 10, vamos continuar. Porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Na cidade reconstruída, você precisa retirar um momento para reconstruir a entrada pela qual a sua ovelha passa. Eu não sei, eu acho interessante que a palavra fala, Eliasibe reconstruiu a porta da ovelha. Eu imagino esse homem, talvez sacerdote. Sabe o que o sacerdote fazia? Ele entrava no Santo dos Santos, oferecia sacrifício e saía. Ele não era nada dessas coisas. Imagina Eliasibe reconstruindo. E eu fico pensando, né? Será que ele sabia que talvez aquilo era a profecia de que a porta das ovelhas jamais seria destruída de novo? Quando ele reconstruía, colocava os batentes, as portas, as trancas, assim, isso aqui está tão seguro, assim como é Jesus, seguro, nunca mais vai ser destruído, isso aqui nunca mais vai cair, que a porta da ovelha foi restaurada e ele é a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Verso 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e a dispersa. Nós falamos um pouco sobre o caráter e a natureza da ovelha que ouve e segue, mas Jesus ele também é equilibrado e ele fala da natureza do pastor. Esse pastor ele dá a vida. E esse pastor, quando ele vê perigo, ele não foge. Porque caso se ele fugisse, ele não era pastor, porque ele não amava as ovelhas. Na Bíblia ele é chamado de mercenário. O mercenário, ele tem mais amor à sua própria vida do que a ovelha. O mercenário, ele tem mais amor à própria vida do que aos processos que acontecem externamente. O mercenário, ele procura a sua própria proteção antes que todo o rebanho seja protegido e assegurado. O mercenário, ele é aquele que tenta fugir para que não haja mais problemas para ele. O mercenário é aquele que, quando vê o sofrimento alheio e externo, prefere desligar o telefone para não receber mais notícias. O mercenário é aquele que um dia orou, Deus, unja-me, me separe, para que eu seja um bom pastor, uma ferramenta nas suas mãos. E quando o cenário acontece, você fala que precisa de um tempo, você precisa ir embora. E eu não estou falando sobre pessoas que estão indo embora para um processo de reconstrução, porque a gente já vai entrar nisso. São pessoas que, pelo sentimento egocêntrico, vão embora porque têm medo do lobo, e não porque amam as ovelhas. O bom de situações como essa, é que não revelam apenas a fragilidade das ovelhas, mas o amor dos pastores. E é ótimo que situações de caos apareçam no nosso meio, porque só assim a gente vai encontrar os pastores que amam. Amém? Dá uma glória a Deus pelas situações da sua vida. Em nome de Jesus. É interessante que o homem que reconstrói essa porta se chama Eliasibe. O significado do seu nome é Deus restaura. Caraca, esse livro é muito bom, né? Você nem precisa ficar falando muita coisa. Você precisa de pessoas que restaurem você, cara. Você precisa de Eliasibes na sua vida. Você precisa de pessoas que peguem os seus colegas e comecem o trabalho. Começar o trabalho é diferente de você pensar que começou o trabalho. É interessante que nós estamos dentro de uma época
onde as pessoas elas realizam menos porque elas pensam ter começado primeiro, depois começam. Isso é uma lei do coaching, tá? Tem gente que fala assim, nossa, eu queria muito começar alguma coisa, algum empreendimento. Aí você pensa, não, já comecei, já estou pensando, e aí na verdade nunca começa, né? E é interessante porque esse cenário é muito parecido. Não é agora a mentalização da reconstrução, é quem são os primeiros a começar o trabalho. Eliasib. Ele vai pegar os seus colegas e vai reconstruir a natureza da ovelha que precisa existir dentro de você. Como? Relembrando você que o bom pastor é uma dádiva de Deus. Amém? Existem pessoas que estão tentando se proteger do abandono pastoral, mas eu te falar uma coisa, a sua proteção está fazendo com que você perca a dádiva desse pastor também. Existem pessoas que falam assim, agora eu preciso tudo que você tenta se proteger demais, eu vou te falar uma coisa, você deixa de usufruir o benefício que isso carrega. Você fala que precisa se proteger da igreja porque você não quer ser invadido, mas você deixa de usufruir o benefício da comunhão. Você quer se proteger do benefício de não ter um pastor que te orienta, que te consola, que te edifica, mas agora você não tem mais ninguém na sua vida, você não tem quem ligar, você não tem um amigo, você não tem uma pai, não tem nada. E nós começamos a viver uma comunidade baseada em autoproteção, em autocuidado. E vou te falar uma coisa, o tanto que você se protege também restringe os canais de bênção que isso carrega. A sua autoproteção está fazendo com que você deixe de usufruir a dádiva do bom pastor. O bom pastor, ele te orienta, ele te leva, ele te encaminha, ele te protege. Olha quantos benefícios. E Satanás, ele deseja que você esteja se protegendo dessas dádivas. É melhor você sozinho. Vai por mim. Isso é o que Satanás pensa. É melhor você sozinho. É melhor você desconfiar, porque esse Deus que te abandonou nessa hora vai te abandonar de novo. É melhor você desconfiar do caráter desse Deus, porque esse Deus que deixou isso acontecer uma vez, vai deixar de novo, e adivinha, você vai ficar aí sozinha, desamparada, faminta, sedenta, com medo, traumatizada. Mas mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo e me protege. Amém? Você é protegido por Deus. Você é assegurado por Deus. Deus está com as suas mãos estendidas sobre você porque você está em Cristo. E todos aqueles que estão em Cristo e passaram pela porta agora estão no aprisco de Jeová. Aleluia! Você não está abandonado, você não é uma ovelha abandonada. Deus não soltou a sua mão, Ele é companheiro, Ele é fiel, Ele é o amigo quando todos os outros do rebanho foram embora. Ele é a provisão do dia mau e a provisão do dia bom. Ele é a companhia, Ele é a ligação que não chega do amigo, Ele é a mensagem quando todo mundo está preocupado com a sua performance e não com a sua realidade, com o seu caráter. Ele é a ligação que fala, eu estou aqui. Ele é a torre forte, Ele é o baluarte da nossa fé, Ele é o fundamento de todas as coisas. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o bom pastor, o verdadeiro, a porta, a verdade, a vida, o caminho pelo qual nós andamos. Ele é a luz do mundo, Ele é a água da vida. Ele é o bom pastor. E se Ele é o seu bom pastor, de nada você tem falta. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Verso 5. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se ajuntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Eu gosto muito da versão Almeida, que diz: os nobres da cidade não quiseram sujar as suas mãos. É interessante que, dentro desse cenário, nós falamos um pouco sobre a natureza da ovelha e do pastor que precisa ser construída para que você receba desse bom pastor a bênção do seu tempo.
Mas nós também temos dentro da mesma cidade eclosões, implosões, problemas que acontecem do lado de dentro. Esses problemas, eles geralmente, nós tentamos nomear de Satanás, de principado e potestade, mas na realidade, é só excesso de nobreza. Para todo o evento que Deus está realizando no mundo, existe o ataque externo e existe o ataque interno. Fala comigo, externo e interno. Esse aqui não era o externo, esse aqui não era Sanbalat e Tobias, que eram de outro reinado, de outro povo, que estavam querendo destruir a obra de reconstrução de Deus. Aqui não é principado, não é potestade, não é tranca-rua, aqui é irmão. É o nobre da cidade. Aqui são aqueles que viram, que nasceram na comunidade, que cresceram na cidade, que cresceram na terra, mas que talvez por uma falta de pertencimento, talvez por não discernirem um plano de Deus, preferem não sujar as mãos. Isso aqui é uma coisa muito importante. Ao passo que você não deseja sujar as mãos, isso faz com que o seu pertencimento vá se esvaindo. E aí de repente você fala e você se pergunta, será que pertenço? Será que sou? Será que a minha identidade está associada a isso? Eu vou te falar uma coisa. As suas mãos sujas fazem você ter um sinal de pertencimento. E talvez, gente, isso aqui é uma coisa muito importante, porque existem pessoas falando, então preciso estar com a mão suja por conta da igreja. Às vezes a cidade destruída é sua casa. Mas nós somos nobres demais e falamos, não quero sujar minha mão agora. Eu vou ter que parar para ouvir. Eu vou ter que parar para entender por que minha esposa está tão desagradada. Vou ter que entender o porquê que meu pai está tão irritado comigo. Eu vou ter que conversar, vou ter que dialogar, vou ter que enfrentar. Talvez esse processo, essa cidade que você não quer sujar a sua mão, seja a sua santidade, seja a sua vida emocional. Você vai só postergando. E é interessante porque essa palavra nobre significa ricos. Os ricos da cidade. Os que são ricos de alguma coisa. São ricos de opinião, são ricos de natureza, são ricos de identidade, mas que na realidade, na hora do serviço, vão embora e não querem sujar as mãos. Isso aumenta a sua falta de pertencimento, porque todo aquele que pertence constrói. Amém? Pode falar assim, se eu pertenço, eu construo. Vai você falar que não pertence à sua casa e chegar lá e não lavar a louça, para você ver se de fato, se você fala, não, eu pertenço à minha casa, mas eu não arrumo minha casa, eu não passo a vassoura, eu não passo pano, então você não mora na casa, você dorme lá, você usufrui dos benefícios da casa, mas você não é da casa, você não é da família, você não tem pertencimento. Quanto à residência, você é estrangeiro. Estrangeiro é aquele que prefere não sujar as mãos. Porque você precisa estabelecer, você precisa se afeiçoar. Pertencimento faz com que você comece a se importar com coisas. É importante que a louça seja limpa. É importante que a cama seja arrumada. É importante que quando a minha esposa acorde, que ela receba um bom dia, depois de eu escovar o dente. Sacanagem, meus irmãos. Os irmãos estão chegando para as esposas com bafão. Vai lá dar bom dia, assusta. Vai eu te dar um abraço com bafo para ver se você faz. Não é porque ela é sua esposa que ela precisa suportar isso. Vai no Tridente. Acorda mais cedo e escova o dente. Aleluia. E depois volta para a cama e fala, bom dia, amor. Isso é participar, isso é pertencer, isso é se envolver. É você chegar para sua mãe no dia normal e sujar as mãos com um presente que você compra para ela com o dinheiro que você quis juntar.
no Dia das Mães está chegando, seja alguém que suja as mãos. Cozinha para ela. Você chega lá, o que a minha mãe fez para mim? Sei lá, vai, pega a sua mãe, vai no restaurante, paga uma comida para ela. Permita que o seu pertencimento te envolva. Faça com que as suas afeições te envolvam na história que você pertence. Existem pessoas que estão residindo em diversos lugares, mas não tem mais história para contar de nada. Você não lembra mais o último momento importante que você viveu com seu pai, com a sua mãe, com o seu filho. Você não lembra o último momento em que você olhou para o seu filho e falou: meu Deus, ele cresceu. Ele não é mais a criancinha que eu tinha em casa. Eu estou envolvido, eu estou sujando as minhas mãos, eu estou tentando reconstruir confiança, reconstruir segurança, reconstruir propriedade na casa que eu pertenço. Quanto à igreja, eu também quero sujar minhas mãos. Eu quero que os irmãos cheguem no domingo e tenham uma experiência de culto maravilhosa, não porque o culto precisa ser bom, mas porque se Deus é bom, tudo que Ele está envolvido precisa carregar a sua natureza e a sua dádiva da bondade. Queremos sim ter setores, queremos ter tudo, pelo fato de que se Deus é Deus completo e pleno, que a sua igreja resplandeça a mesma medida, na altura, na identidade. Eu quero sujar as mãos. Isso não é um apelo emocional, isso não é envolvimento. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou te chamando para um contrato vitalício e muito menos 6x1. Loucura que está acontecendo, né? Isso aqui, compromisso financeiro não te sustenta. A única coisa que te sustenta é pertencimento. A única coisa que sustenta a caminhada de quem suja a mão é quanto pertence. O quanto pertence. Não é se, é quanto. Porque também tem aqueles que falam até pertenço, mas quanto pertence? Pertence muito? Pertence pouco? Pertence mais ou menos? Qual que é a medida do seu pertencimento? Pertenço para ir no culto e chamar de minha igreja, mas quando alguém me chama de irmão é estranho. Pertenço para ir no culto de domingo, mas a Betânia é demais. Pertenço para confessar os meus pecados a Deus após o apelo, mas não consigo confessar ao meu irmão. Porque o meu pertencimento ele não é integral, ele é parcial, ele depende da ocasião, ele depende da pregação boa, ele depende da conversa, se te convencem. O pertencimento faz você se envolver e sujar suas mãos. Faz você viver a integralidade do que a igreja é. E graças a Deus pela igreja. Amém? Não permita que o seu trauma te afaste da natureza da igreja. Tanta coisa boa nesse texto. Eu só li 2 versículos. Verso 15. Olha que coisa louca, gente. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Coel Osé, governador do distrito de Mispa. Ele a reconstruiu. Ó, fala comigo. Salum reconstruiu o muro do tanque de Siloé. Imagina esse homem, depois lá, as coisas lá, a porta sendo reconstruída, a porta da ovelha, a porta da fonte. Aí esse cara está reconstruindo um tanque. Aí ele fala assim: nossa, que um dia o Filho de Deus passe aqui e convide um cego para limpar a cara. Um cego de nascença que vai estar andando pedindo para Deus curar ele. Que o meu trabalho sujando as mãos seja um aviso messiânico, profético, escatológico, de que um dia esse homem vai voltar e talvez ele utilize das suas reconstruções para curar. Ele utilize das suas reconstruções para levar cegos a verem, para levar mudos a falarem de novo, para paraplégicos andarem. Eu quero um dia sujar as minhas mãos com aquilo que um dia Jesus pode falar: olha, um homem lá meio estranho chamado Salum, quem é? Não sei, o que ele fazia? Não sei, não tem história, não tem discurso, não tem diálogo, não tem registro histórico, é o nome, Salum. O que ele fez? Reconstruiu o tanque que afirmou para toda uma geração farisaica que Jesus era o Cristo. Quem poderia curar o cego de nascença senão
o Messias. Mas que bom que antes que o tempo chegasse, um Salum falasse: eu acho que eu preciso fazer alguma coisa aqui. Eu não sei quando vai ser daqui 2000 anos? Vai ser daqui 1000 anos? Vai ser daqui 100 dias? Eu não sei quando que vai ser a próxima vez que alguém vai entrar nessa porta, esperando receber um abraço, mas eu quero ter reconstruído a porta da hospitalidade. Eu quero reconstruir a porta da amizade para que um dia, um ferido que não acredita mais em relações, possa me abraçar e os seus olhos serem abertos de toda tampada, de toda cegueira, e ele ser reconstruído, restaurado, porque Deus deseja restaurar a partir da sua igreja. Essa é a natureza da igreja. Essa é a natureza da igreja. Ela é a profecia. Ela é o corpo místico. Ela carrega as virtudes para o tempo que se chama hoje. E caso você não deseje viver a experiência cristã a partir da igreja, você está dissociado do corpo, apartado da linhagem, apartado da videira. Tudo que Deus faz hoje, Ele resolveu fazer pela igreja, e que um dia a sua fidelidade possa ser a água que bate na cara de alguém e que desperta essa pessoa para viver algo novo. Eu quero que depois de ter reconstruído meu casamento, casais feridos se aproximem de mim. Fale, como que foi? E aí eu pegue um pouco da água do tanque que eu reconstruí, possa passar nos olhos e falar assim: olha, tudo mudou no dia que eu parei para tomar café com a minha esposa. Vai lá, toma um café com ela, pergunta como ela está. Isso aqui é tão profundo. Eu vou no último ponto da minha pregação. Abra comigo no verso 10. Ao seu lado, Jedaias, filho de Aramute, fez os reparos em frente à sua, fala comigo, casa. Vai lá no verso 28. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua própria. Assim, meu Deus, eu preciso reconstruir tudo. Olha o tamanho da devastação, olha o caos, meu Deus, isso assusta. Vou te falar uma coisa, sabe o que você precisa? Abrir a porta da sua casa e reconstrói ali na frente. Porque você reconstrói ali na frente, o Hugo reconstrói aqui na frente, aí a Sara reconstrói aqui na frente, aí o Rafa vai reconstruindo aqui na frente, o Samuel, a Amanda, a Jéssica, a Laura, a Vitória, o Mateus. E de repente a cidade está reconstruída. Existe uma pregação que a igreja negligenciou durante esses últimos anos, e eu falo em específico a Big Home. Cuidado de casa. Cuidado da esposa. Cuidado do marido. Cuidado da sua mãe, que você fala que ela não discerne o plano de Deus na sua vida. Cuidado com o seu pai, que você fala que ele é a pedra de tropeço do seu ministério. Cuidado com o seu casamento, que você constantemente pergunta a Deus se vai continuar ou não vai continuar, porque você não tem força para isso. Cuidado com o seu filho, que você abraça e não tem celebração. Cuidado com os seus, os da sua casa. Quando você abre a porta, quem está lá? Que eu temo que no meio de tanta necessidade, de tantas pedras, de tantas ruínas, de tantas ovelhas, você tenha negligenciado a pessoa mais próxima de você. Seu pai, sua mãe. E caso você não os tenha, o ente querido mais próximo, aquele que te acolheu no dia mau. Esses dias o Dante acordou chorando em casa. A Júlia, ela pegou, saiu da cama com o travesseiro, foi no quarto. Aí ela me liga, isso era 4 horas da manhã, e fala: vem aqui no quarto, você precisa orar pelo quarto. Cheguei lá no quarto chutando a porta. Falei: sai! Quem está aqui? Qual é o seu nome? Já. Falei assim: o que precisa? Júlia, o Dante não está dormindo, eu estou ouvindo barulho. Eu comecei a orar.
Deus, em nome de Jesus, eu coloco o seu sangue sobre a porta da minha casa. Eu unjo a porta do quarto do Dante, Deus. Eu unjo o Dante, Senhor. Eu unjo a Júlia, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos agora que não existe principado e potestade que seja mais forte do que a sua palavra, do que a sua proteção. Não existem demônios, não existe Satanás, não existe diabo que resista à palavra do Senhor. Nós declaramos agora proteção, segurança sobre os nossos. Que o Senhor os proteja com a sua mão. Seu filho, a sua esposa está sendo atormentada por sonhos, você não consegue orar por ela. Você não consegue parar 2 minutos para reconstruir a porta na frente da sua casa. Todas as madrugadas acordando desesperado, e o que espera é um pastor, um sacerdote que coloque a mão na cabeça e fale: eu declaro pensamentos limpos, puros, santificados, que a sua mente seja um canal de glória, que a sua mente seja um canal pelo qual o Espírito possa comunicar à igreja palavras de vida, de consolo, de exortação. Se Deus te tirar do público para reconstruir a sua casa, faça isso. Isso não é egoísmo, isso se chama primeiro ministério. Porque se você reconstrói a sua casa em cima de fundamentos corretos, a igreja é reconstruída. Sabe qual que é o problema? É que estamos usando a desculpa de reconstruir a nossa casa para sermos, na verdade, os nobres que não sujam as mãos. E aí você pergunta para essas pessoas: o que você está reconstruindo? Ela: nada. Mas você só parou? Sim, cansei. Mas qual que é o trabalho? Onde está a sua mão? O que você está sujando? Não, nada. Você está fazendo uma terapia? Não. Conversa com alguém, com um pastor, um amigo? Não tem ninguém? Não. A diferença do nobre para quem constrói a casa é a construção. Se você não tem nada sendo reconstruído na sua vida, você é só um nobre de mão limpa. Você é só alguém rico de si mesmo, da sua riqueza da sua opinião, riqueza da sua observação, porque quem quer reconstruir não fica muito tempo tentando reparar. Tem coisa demais para trabalhar em si mesmo. Tem a vida com Deus que você esqueceu. Você já não ora, você não jejua, você não se santifica. Momento por momento você esquece da justificação que caiu na sua cabeça. Momento por momento você esquece da santificação que te consagra todos os dias. Da necessidade do Espírito de promover para você a habilidade, capacidade de ser mais parecido com Jesus. E aí você fala que está no momento de reconstrução. Me poupe. Me poupe. Quem deseja reconstruir está com mão suja. Talvez você venha menos, mas você está orando mais. Talvez você apareça menos, mas você está jejuando mais. Talvez você esteja menos visível, mas o seu marido é mais de Deus do que o dia passado. Talvez você não sirva no setor, mas a sua mulher voltou a orar. Voltou a acreditar que Deus fala. A sua mulher voltou a acreditar em profecia. Ela voltou a acreditar em batalha espiritual, a ponto de falar: eu sei que esse processo não é só barulho da minha casa, tem Deus envolvido nisso aqui. Que Deus me chame, que Deus me levante para ser uma voz e alguém que reconstrua na frente da minha casa. Reconstruir na frente da casa não é egoísmo, porque você não trabalha para você, você trabalha pelos da sua casa. E se você até agora está associando que a casa é você, te falta olho para observar quem está nessa casa. Quem são os amigos? Quem são as famílias? Quem são as pessoas? Quem que precisa da sua oração? Quem que precisa que você um dia pegue a sua Bíblia e ao invés de você tentar fazer uma pregação, abra no meio de casa e fala assim: mulher, olha aqui o que Deus está falando com a gente. Olha o que o Espírito Santo está falando com a nossa família. Ele está determinando os passos da nossa casa, o ministério da nossa família. Ele está curando, Ele está restaurando, Ele está nos trazendo para fora, Ele está nos chamando. Eu prefiro reconstruir na frente da minha casa. E se for para não ser herói de mais ninguém, mas ser da minha casa, eu prefiro.
Se for para no final todo mundo dizer, mas ele sumiu na hora que eu precisava, mas eu estava na frente da minha casa, reconstruindo a minha esposa, reconstruindo meu filho, para que no dia que ele voltasse, eu tivesse algo para apresentar a Deus. Eu tivesse alguém que voltasse a chorar quando Deus fala. Eu tivesse um filho que não fosse traumatizado pelas experiências da igreja. Eu tivesse um filho que cresce, que Deus enviou o seu filho para separar para si uma igreja santa e irrepreensível, que ela não é má, ela é benéfica, ela é promessa de Deus, ela é profecia. Eu não vou permitir que o meu filho tenha trauma daquilo que é bênção de Deus. Eu não vou permitir que a minha esposa seja ferida por coisas que na realidade são meios de dádivas de Deus para todo o mundo, para todo o cosmos. Você quer ser de Deus? Para com essa filosofia escapista. Entra na sua casa e seja homem de Deus de verdade. Seja mulher de Deus de verdade. Fica falando mal das pessoas. Entra na sua casa e ore por elas. Estabeleça um lugar de intercessão, de força. Você quer? E isso é interessante. O último versículo fala: alguém construiu a porta de Eliasibe. O pastor reconstruindo a porta das ovelhas, mas tem alguém orando e reconstruindo a porta de quem está reconstruindo você. E de repente você está orando por alguém e você está começando a se ajudar. O movimento é, você reconstrói um pouco, mas eu também estou na sua casa. Eu também estou tomando café, eu estou chegando lá mais cedo. Você quer a companhia de Deus? Pare de ser o da fofoca, seja alguém que ore por alguém. Seja alguém que no dia mal tenha a capacidade de ter uma palavra de Deus. Qual que é a última palavra que Deus te deu? Existem pessoas insatisfeitas com a pregação de domingo. Beleza, qual que é a palavra que Deus te deu? E não é a minha, tá, gente? Eu tô ferido, não, tá de boa. Ninguém falou disso pra mim, não. Mas qual que é a palavra que Deus te deu? O que Deus falou com você? Reconstrua a espiritualidade da sua vida. Reconstrua a espiritualidade da sua família. Caso você seja o herói de todos, mas não seja da sua casa, você é uma farsa. Se você é homem e mulher de Deus para todo mundo, mas você não consegue ser para quem está do seu lado, para o seu pai, para sua avó, que você abandonou, não fala mais com ela, não liga. Isso é uma mentira. Você precisa da ajuda de Deus. Para reconstruir a sua casa, para reconstruir a sua família. E Deus, Ele está interessado em nos ajudar. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7. Aqui eu encerro. Verso 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinham os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Você quer ser homem de Deus? Viva uma vida da qual Pedro escreve na sua carta, aqueles que praticam. Viva uma vida como a de Tiago, que orienta em Tiago, aquele que pratica. Seja como o construtor de Mateus 7, aquele que pratica. A prática é a ferramenta que você está tentando encontrar durante todos esses anos para resolver. Prática. A prática. Existem muitas pessoas que sabem o que tem que fazer, mas não praticam. Isso faz você pecar 2 vezes. Cobiça e ignorância.
É melhor às vezes que você não saiba. É melhor às vezes que você seja ignorante, que você peça: Deus, tem algum tanque de Siloé para abrir meus olhos, para que eu veja? Porque depois que você abrir os seus olhos, você vai ter que lidar com a necessidade da prática. A vida cristã é feita de movimento. Fala comigo, movimento. Se você não se movimenta, você está com mão limpa. E eu prefiro ter o celeiro bagunçado do trabalho do que ele limpo pela minha nobreza de não querer praticar nada do que eu ouço. Que o Espírito Santo nos ajude nessa manhã a sermos verdadeiramente comprometidos na frente da nossa casa. Que caso você reconstrua a frente da sua casa, fica tranquilo, Deus vai reconstruir a nossa cidade. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer, te pedir perdão, Jesus. Perdão se de alguma maneira nos exaltamos e fugimos daquilo que era para ser feito desde o início, Deus. Mas eu peço primeiro para que o Senhor reconstrua a ovelha dentro de mim. Deus, eu não quero ser um especialista de igreja, eu quero ser uma ovelha. Eu não quero ser uma pessoa frustrada com o meu meio, eu quero ser uma ovelha. Eu quero que quando o seu cajado me empurre, eu possa ser suscetível ao seu balanço, Deus. Eu quero ser caminhado, eu quero ser direcionado, Jesus. Eu não quero caminhar por aquilo que eu acho bom. Eu não quero ir para os lugares que eu acho melhor para mim, Jesus. Eu quero e eu preciso que o seu cajado e o seu bordão me consolem, Senhor. Espírito Santo, eu oro nesse momento pelo seu bordão passando sobre a nossa comunidade, Jesus. O Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor nunca nos faltou, Jesus. O Senhor nunca nos faltou. O Senhor não nos abandonou, Pai. E eu oro nesse momento para que toda raiz de amargura que tem proliferado dentro do nosso coração contra o seu caráter, contra a sua natureza, Jesus, nós nos arrependemos dessa manhã, Jesus. Porque o Senhor tem sido tão bom para nós, o Senhor tem sido tão bom, tão precioso. Senhor, nosso pastor, o Senhor nunca nos permitiu faltar nada, o Senhor nos fez repousar em pastos verdejantes, o Senhor nos levou para as águas do descanso, quando as nossas gargantas estavam secas, o Senhor foi refrigério no dia mau, Jesus. O Senhor nos guiou no caminho da justiça, quando todos se desviaram, foram para outros lados, o caminho da impiedade, da injustiça, o Senhor conservou o nosso coração na justiça, por amor do seu próprio nome. E ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeríamos mal nenhum, porque a sua presença, a constante presença, a presença do Deus Emanuel, a presença do Deus conosco, está entre nós pelo seu Espírito, que está permeando o nosso coração todas as manhãs, derramando sobre nossa vida misericórdia e graça, misericórdia e graça. A sua bondade e a sua misericórdia certamente me acompanharão, Jesus. Jesus, eu oro nesse momento, Pai, seu bordão, pela sua bondade e misericórdia que nos acompanhe todos os dias. Mas assim também peço, Pai, pelos construtores das casas, pelos irmãos que estão aqui, Jesus. Nós sabemos que temos sido e que fomos negligentes com os nossos, Deus. Que o Senhor nos traga o início de tudo. Família é o seu plano, Jesus. Família é o seu plano. Vou te falar uma coisa: se existe um plano de Satanás para a sua vida, é confundir o que é família. Família, representação máxima da Trindade. Se existe algo que Deus ele deseja, é proteger a sua comunidade de lobos, sorrateiros, falsas profecias, falsas mensagens,
que fazem você negligenciar a sua família, que façam você negligenciar a sua esposa em prol de sonho, que faz você negligenciar o seu filho em prol de ministério. Eu vou te falar uma coisa: essas coisas não competem. Para que você seja frutífero em um, você vai precisar ser 100% frutífero no outro. Espírito Santo, nós espantamos todos os lobos que estão na nossa comunidade, Deus. Espantamos todo espírito de confusão, todas as setas. Nós oramos nesse momento por clareza e proteção sobre todas as nossas ovelhas, Jesus. Nós oramos para que seu Espírito e o seu sangue seja derramado nos umbrais das nossas portas, os umbrais das portas dos nossos filhos, das nossas esposas, das nossas mães, dos nossos pais, dos nossos avós. Em nome de Jesus nós declaramos a sua proteção, Deus. Nós reconhecemos o tamanho do seu braço e que não existem principados, potestades e dominações que consigam ser mais fortes do que o seu cajado sobre nós, Jesus. Unja, Jesus, os homens da nossa igreja. Eu queria que nesse momento os homens se colocassem de pé, por favor. Se você está do lado de algum homem, você que é mulher, caso você conheça esse rapaz, caso você o ame e tenha familiaridade, eu queria que você colocasse as mãos sobre ele. Eu queria, nesse momento, que você, mulher, esposa, você amiga, você irmã, nesse momento você levantasse um clamor aos homens da nossa comunidade. Eu sinto o Espírito derramando um sacerdócio completo sobre os nossos homens. Você vai começar a notar que sacerdócio não é provisão de dinheiro. Isso é incompleto. Nós precisamos de verdadeiros pastores dentro das casas. Nós não precisamos de pastores apenas nas Betânias. Nós precisamos de pastores em cada endereço dos nossos irmãos. Cada endereço. Sobre Mauá, sobre Itaquera, sobre São Mateus, nós declaramos homens pastores. Homens que antes de serem pastores são ovelhas. Nós declaramos homens que ouvem a voz e que seguem o bom pastor. Senhor, nós oramos, retire toda distração espiritual sobre a vida dos nossos homens. Toda tentação, todos os lobos. Jesus, compartilhe com os nossos homens discernimento espiritual. Em nome de Jesus. Jesus, nós queremos utilizar a nossa teologia para os nossos filhos, Deus. Nós queremos utilizar a nossa teologia para as nossas esposas, Deus. Amém. Eu queria que nesse momento agora as mulheres se colocassem de pé, os homens estivessem aos lados. Você que é homem, você abrace essa mulher que você conheça. Ou caso você sinta que seja um ambiente seguro, mas que você imponha as mãos sobre ela. Principalmente os maridos, coloquem as mãos sobre as suas esposas.
Tenho sentido espiritualmente muitos ataques espirituais contra as mulheres da nossa comunidade. Vamos levantar um momento de intercessão sobre as mulheres da nossa casa, sobre as mães da nossa igreja. Que o Senhor venha proteger a consciência, conservar pura e íntegra a sanidade mental de todas as nossas mulheres. Se você pode, erga sua voz, comece a orar sobre ela. Declare proteção, declare segurança, declare fortalecimento espiritual. Você que é pai, apresente os seus filhos. Vamos. Espírito Santo, nós. Sim, Deus, nós oramos expulsando toda a opressão espiritual sobre a vida das mulheres. Todos os sonhos nós declaramos mentes sãs, curadas, redimidas, restauradas. São sobre os solteiros da nossa igreja. Você que está orando sobre os familiares, queria que você agora tirasse, você como família, você que é casado, abrace um solteiro agora. Você que é solteiro, levanta a sua mão. Que as famílias nesse momento, se você pudesse se locomover e ir em direção a algumas dessas pessoas. Existem alguns solteiros aqui, ó. Se nós não tiver casado pra tudo, você que é solteiro, pega na pessoa que tá ao seu lado, coloca a mão sobre ela. Eu oro nesse momento e eu sinto dentro dos, especificamente dentro dos solteiros, como se Deus ele estivesse catalisando um ambiente de força e coragem. Sinto como se espíritos malignos estivessem tentando atormentar vozes proféticas que estão incluídas dentro do coração dos nossos solteiros. O Espírito Santo te concedeu uma força que você precisa aplicar em alguma coisa.
Caso você não aplique esta força na obra de Deus e suje as suas mãos na reconstrução da sua obra, você vai aplicar essas forças em outros lugares. Deus, eu oro nesse momento. Retire, Jesus, toda a tentação pornográfica da nossa igreja. Eu oro nesse momento, Senhor, por santidade nos olhos, santidade na mente. Oh! Deus, eu oro. Toda a tentação que tem retirado a força dos solteiros da nossa comunidade, nós declaramos agora, Jesus, reconstrua a vida dos nossos irmãos, Deus. Nós oramos por destino, nós oramos por profecias vivas, nós oramos por pedras eleitas e escolhidas para um tempo como esse, Deus. Você que pode, vamos cantar isso juntos. Eu vou construir. Faça isso, a sua declaração nesse momento. A minha canção. Big Homem, vamos! 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 Vamos!
Nós liberamos vinho novo sobre a igreja, vinho novo, vinho novo sobre a igreja, vinho novo, recebam do vinho novo sobre as famílias. Vamos, igreja, vamos, o Senhor está nos chamando de volta. 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 A minha canção, tudo pra mim, tudo pra mim. Yahweh, tens meu coração. Jesus, nós declaramos sobre as famílias um novo tempo, Jesus. Nós declaramos vinho novo sobre as casas, Jesus. Nós liberamos agora no Espírito, Jesus, encontros sobrenaturais dentro das casas. Eu vejo no meu espírito o Senhor reunindo famílias nas salas e manifestando a presença dEle. A presença de Deus não está presa à igreja. Nós liberamos uma atmosfera da presença de Deus nas casas. Nós reativamos os dons. Nós reativamos os dons sobre esta igreja. Recebam no discernimento de espírito, nas profecias. Nós liberamos sonhos proféticos. A tua palavra diz que os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos. Nós ativamos isso na igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito de opressão, nós te calamos, nós te mandamos embora. Espírito de acusação, nós te mandamos embora em nome de Jesus. Nós te mandamos embora em nome de Jesus. O teu passado não tem poder sobre você. O sangue de Jesus te limpa. Jesus, nós oramos pelas famílias dessa igreja, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, fala com os homens desta casa. Os levanta como profetas, como sacerdotes, Deus. Nós oramos por mulheres sábias, Deus, em nome de Jesus, que ouvem a sua voz, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mulheres que ouvem a tua voz, Deus, em nome de Jesus. Filhos que têm visão futura, Deus, em nome de Jesus. Nós paramos, nós declaramos um tempo de restituição sobre essa igreja, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós liberamos restituição a 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, nós restauramos as vozes proféticas dentro das casas. Nós restauramos as vozes pastorais que estão agora escondidas, esperando o momento de sair para fora. Nós chamamos vocês para fora agora, no nome de Jesus. Homens, nós declaramos que vocês serão base forte dos lares de vocês. Vocês serão caminhos para que outros possam prosseguir. Mulheres, nós declaramos sobre vocês: haverá caminhos de vida saindo do ventre de cada uma de vocês. Filhos que estão abandonados, órfãos, nós declaramos sobre vocês
paternidade espiritual, paternidade vinda do alto. Nós encontramos um local seguro para que vocês possam crescer, desenvolver. Nós restauramos a saúde que escorre do alto, a saúde que vem de Deus, fazendo com que possamos fluir em tudo que precisamos fluir. Nós repreendemos todo espírito de intimidação, medo e vergonha. Nós repreendemos todo o espírito que tem gerado dúvida nas mentes, dúvida nos lares. Nós agora entramos num tempo de certezas com Deus. Nós entramos num tempo de certezas vindo do alto. Nós agora cessamos as dúvidas em sua casa, Jesus. Nós te apresentamos como a única resposta. Nós te apresentamos como a resposta a todas as perguntas. Nós chamamos para fora agora todos os talentos e dons que estão aguardando ouvir a sua voz, Deus. Voz pastoral que habita em Jesus. Toque agora todos os filhos da Big Home. Toque agora todos os homens e mulheres da Big Home. Não nos distrairemos mais, não nos confundiremos mais. Existe apenas uma única voz, clamando para irmos para o único lugar. Clamamos para ir de volta para Ele. Nós não nos distrairemos mais. Nós profetizamos um tempo de ouvidos atentos, de olhos abertos, de corações desejosos, de mentes atentas, de joelhos dobrados, de homens e mulheres no chão, homens que lembrarão de você, mas a partir dos seus pés, Jesus, a partir dos seus pés, nos dobre mais uma vez, nos dobre perante a sua glória, nos dobre perante a sua beleza, nos lembre quem você é, Jesus. Se houve distração, se nos perdemos no caminho, nos lembre quem você é. A sua memória, o seu retrato não ficará distante da igreja Big Home. Nós acreditamos em você, Jesus. Não há dúvidas na sua igreja. Não há mais dúvidas. Nós mandamos você embora no nome de Jesus, estabelecendo uma única verdade, estabelecendo o homem que é a única verdade. Tome todo o nosso coração, Deus. Essa é a nossa oração. Vamos encerrar esse culto clamando pela presença. Interceda sobre a sua casa. Interceda sobre a igreja. Declare essa canção sobre todos os lugares. Vamos lá? Presença constante, presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença constante, presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença constante, presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença constante, presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Vamos! Doce presença constante, presença
constante presença que não vai embora. Vem, fica sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos. Constante presença que não vai embora. Vem, fica embora. Nós iremos contigo. Tornaremos ao lugar a qual pertencemos e nós iremos contigo. Se você pode, vamos cantar isso pela última vez. E nós iremos.